Mas, presidente, nessa época em que os jovens começam a se interessar tanto pela política, antes do meu pronunciamento, eu quero saudar duas meninas que entraram num concurso lá no Rio Grande do Sul e mostrando, estão elas ali, ó, à minha esquerda, mostrando o maior interesse pelo Congresso Nacional, participaram do concurso Programa Estágio Visita da Câmara dos Deputados e hoje estão aqui visitando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se trata da Luísa Nunes Soares, de Porto Alegre, e da Beatriz Moro, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas, presidente, senhores, senhoras, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes, no vocabulário brasileiro, senador Jorge Viana, de alguns tempos para cá, vieram-se inserir no nosso vocabulário alguns termos incomuns e que hoje se integram de uma maneira dominadora ao linguajar popular. Essas palavras são já corriqueiras, são as palavras Operação Lava Jato e delação premiada. A todo instante se ouve. Nas conversas de rua, nos bares, nos colégios, enfim, nos parlamentos, nos noticiários, Lava Jato e delação premiada. Agora, por que se tornaram vocábulos tão corriqueiros, tão comuns, tão usuais diariamente? Ora, porque essas palavras, senhor presidente, senhores senadores, se tornaram símbolos de combate ao mal de que padecia o Brasil há muitas décadas, a corrupção. A corrupção. A corrupção impune, que consumia verbas milionárias dos cofres públicos, verbas que faziam muita falta e fazem falta ainda hoje nos serviços e nas obras públicas de infraestrutura. E esse desencadeamento se propiciou graças à Operação Lava Jato. Por isso essa palavra tão comum nos dias de hoje. Bom, aliás, uma palavra, senhor presidente, que nem todos sabem, mas uma grande parte dos brasileiros já sabe, que surgiu de uma maneira quase casual. Há coisa de 2 anos e pouco, a Polícia Federal investigava um doleiro chamado Alberto Youssef, que negociava lavagem de dinheiro num posto de gasolina aqui em Brasília, ali bem próximo à torre da televisão. E quando preso, esse Alberto Youssef, que permanece preso até hoje, abriu o bico e mencionou o nome de Paulo Roberto Costa, então diretor de abastecimento da Petrobras. E a partir dali foi aberta a caixa de Pandora. Não mais pararam os nomes que foram se engajando uns aos outros como participantes dos grandes desvios de uma extraordinária roubalheira que o Brasil hoje conhece muito bem. Então, senhor presidente, foi muito importante esse trabalho eficiente, que, repito, começou de uma maneira quase casual pela Polícia Federal, mas prosseguiu de uma maneira muito profissional e eficiente junto ao Ministério Público Federal e junto ao Poder Judiciário. De lá para cá, mais de 1.200 procedimentos policiais foram realizados, 70 prisões preventivas, 85 prisões temporárias, 41 acusações, 207 pessoas envolvidas até agora. A Operação Lava Jato transformou-se num fenômeno de combate à corrupção. E hoje a Operação Lava Jato se incorpora também como patrimônio dos brasileiros. Agora, por que a Operação Lava Jato passou a representar tanto para o Brasil? De um lado, porque ela reproduziu aqui a Operação Mãos Limpas, da Itália, dos anos 90,
e que teve aqui um modelo de magistrado que se inspirou no magistrado italiano Giovanni Falcone e que aqui se tornou o juiz paranaense Sérgio Moro, corajoso, estudioso e que foi buscar, no caso da máfia italiana, as práticas investigatórias e a delação premiada para levar avante o seu trabalho. Oxalá, nesse particular, senhor presidente, que não se repita aqui no Brasil o obstáculo que se criou lá na Operação Mani Pulite, ou Mãos Limpas, da Itália, onde houve alguns legisladores que acabaram frustrando a conclusão do trabalho depurativo que lá era feito. Que isso não aconteça aqui, e é por isso que eu venho a essa tribuna, para, de um lado, exaltar esse êxito tão determinado da Operação Lava Jato e, de outro lado, exaltar aquilo que tem sido fundamental para esta operação. Eu quero me referir à Lei número 12.850/2013. Esse é o número de lei que deve ficar marcado na memória dos brasileiros. A Lei número 12.850 de 2013, que se chama a Lei da Delação Premiada, ou mais adequadamente chamada a Lei da Colaboração Premiada. Uma lei que enseja benefícios àquele que for apanhado no âmbito da organização criminosa, dos enriquecimentos ilícitos, dos superfaturamentos, das fraudes, dos desvios, das malversações, etc. E que podem ter benefícios, mesmo envolvidos nos crimes, podem obter benefícios em troca da colaboração. Poderá ser o perdão judicial, que no caso brasileiro ainda não aconteceu, a redução de pena, que já vem acontecendo, ou até a substituição de prisão por penas restritivas de direitos, como a prisão domiciliar, etc., alternativas também conhecidas nesta operação. E os números de casos concretos estão aí semanalmente nos noticiários bem conhecidos. Então, senhor presidente, graças ao Instituto da Delação Premiada, uma lei histórica, uma lei marcante, é que estamos tendo, depois de décadas de expectativas, estamos vendo o combate dos corruptos, não apenas dos corruptos, mas principalmente dos corruptores. Senador Lazier, permite uma parte? Sim, senador Paulo Paim. Primeiro, quero cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência está fazendo uma análise tranquila e, ao mesmo tempo, tendo uma posição clara na linha de combate à corrupção e fortalecendo, como todos nós temos que fortalecer, a Operação Lava Jato, e lembrando, inclusive, das experiências na Itália. Eu só, em um minuto, me permita, pois não, colega Lazier Martins, o que às vezes eu fico indignado é de ver partidos que estão tão envolvidos, e eu falo e Vossa Excelência me conhece, tão envolvidos como o PT, como o PP, como o PMDB e tantos outros, mas vão à tribuna como se, e não estou me referindo ao senador Moca, e vão à tribuna como se os seus partidos não tivessem nada a ver com isso. Se nos últimos 13 anos não tiveram governando junto, inclusive ministros, meia dúzia de ministros aqui nesse plenário, que estavam sempre, a expressão chula, mamando lá no governo, e me convidavam para ir junto. Só que eu nunca quis ir. Eu não dependo de verba, nem cargo, e muito menos de emenda ou dinheiro para a região. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela postura firme e clara. O seu partido, PDT, pelo que sei até o momento, não está envolvido em nenhuma dessas lambanças, como nós também não estamos. E Vossa Excelência faz aqui uma crítica dura aos corruptos e corruptores da iniciativa privada e também das instâncias da política. Eu quero só cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu agradeço muito, senador Paulo Paim, meu admirável companheiro de plenário e do Rio Grande do Sul, e nos conhecemos há tantos anos, e sei que Vossa Excelência está em sintonia com esse trabalho que a Lava Jato vem fazendo. O meu partido, felizmente, graças a Deus, pelo menos até agora, não figura
em nenhuma delação. Não está e espero que vá até o fim sem aparecer. Agora, também, por outro lado, eu não vim aqui para apontar nomes, mas sabemos quais são os partidos que estão envolvidos. Sabemos e deploramos e esperamos que os responsáveis sejam punidos. Agora, ainda há pouco estava por aqui o ex-senador Eduardo Suplicy, e ele lembrava a amizade que sempre teve com o senador Simon. E o nome invocado me fez lembrar que ninguém batalhou tanto nessa tribuna aqui do que Pedro Simon pela punição aos corruptores. O que nunca acontecia, pois agora está acontecendo. Homens ricos, proprietários das maiores empreiteiras do Brasil, outros empresários, políticos, estão envolvidos. E isso é saudável para a vida brasileira. Então, eu venho aqui exaltar, senhor presidente, o êxito da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do juiz Moro, dos ministros do Supremo que têm atuado nesses casos, porque eles estão sabendo se valer desta lei que não pode ser mexida. A lei número 12.850 de 2013, que veio aprimorar leis anteriores, com melhor a ensejarem a oportunidade da perseguição aos grandes infratores do dinheiro brasileiro. Foram até agora 51 acordos de colaboração premiada. E hoje está se especulando, justamente hoje, senador Paim, nos noticiários, que agora a famosa empresa Odebrecht vai falar. Há horas que o Brasil espera essa fala, porque talvez pouca gente envolvida saiba tanto das corrupções do que o senhor Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht, que há quase um ano está preso. Se ele falar, dizem que haverá ranger de dentes, desesperos e sabe-se lá quantas coisas mais. Pois que fale o senhor Marcelo Odebrecht. O Brasil espera há horas, ele já sofreu mais de 20 anos de condenação e não se acredita que ele vai querer permanecer a vida inteira na cadeia. O problema, e aí me encaminho já para o encerramento, mas para dizer o principal, presidente Jorge Verdi, que não disse até agora, o problema é que estão surgindo alguns acomodadores da lei da delação premiada. Gente que quer mitigar os efeitos da lei 12.850, numa iniciativa nunca tão inoportuna, tão inadequada. E entre essas pessoas que estão apresentando projetos, e são vários, tem um que é o campeão, que é o deputado federal Vadi Damus, do PT do Rio de Janeiro. Ele simplesmente quer, senhores senadores, ele quer com o seu projeto de lei, ele quer que os presos não possam mais fazer delação, isto é, enquanto o preso não pode falar, é o que ele quer. Ora, aí desvirtua completamente o que vem acontecendo atualmente. Ele quer que, se falar o preso, ele não receba benefício. Então, ele inibe para justamente aqueles que mais sabem não falem. Isso quer o senhor Vadi Damus, cujo projeto precisa ser repelido aqui no plenário do nosso Senado. Ele quer também que o conteúdo de uma delação não seja suficiente para a denúncia, ele quer mais de uma. Ele não está satisfeito, mesmo que seja uma importante delação. E ele quer que a criminalização, de quem divulgar o conteúdo das delações. Ora, meu prezado senhor Vadi Damus, o senhor quer acabar com a melhor lei criada nesse Brasil nas últimas décadas? O que está por trás? Qual é o subterfúgio? O que o senhor pretende? Por isso não podemos receber essa lei, presidente. Enfim, procuramos aqui no Brasil, a exemplo do que tentou a Itália, procuramos uma depuração, queremos o restabelecimento do republicanismo,
da igualdade de todos perante a lei. Contra isso devemos nos insurgir, contra aqueles que pretendem atrapalhar, obstaculizar, embaraçar, obstruir, frustrar preceitos e a eficácia da lei das delações premiadas, que é o que me trouxe a essa tribuna. A exaltação dessa extraordinária lei, a lei da delação premiada, que está combatendo aquele enraizado vício que tanto mal fez ao Brasil, que prejudicou tanta gente, que desviou tanto dinheiro. E quero, no arremate, corroborar o que disse há pouco aqui dessa tribuna o senador Regufe, que lembrou, senhor presidente, que o projeto de lei do Ministério Público, o projeto popular, com respaldo de 2 milhões de assinaturas, esse projeto está engavetado. Nós precisamos desengavetar esse projeto e trazer para discussão, não só pelo respeito que devemos a 2 milhões de subscritores dessa importante lei, que representam uma opinião nacional, um anseio nacional de limpeza desse país, que decaiu tanto na sua moral e na sua ética, com repercussões na vida política e econômica. Então, eu quero pedir, a exemplo do que fez aqui o senador Regufe, que se traga para a discussão e para a votação, porque o desmoronamento ético, político e econômico precisa chegar ao fim e tenhamos um Brasil mais limpo, mais transparente, mais justo. Sim, senador Cristóvão. Permite, senhor presidente, só para dizer de meu apoio à sua fala, e de fato esse projeto aí vai começar tentando tirar os benefícios da delação premiada, qualquer dia vai proibir a delação, depois vai prender quem dar as informações sobre os crimes e vão terminar prendendo até os juízes que estão julgando o fato. Então, nesse sentido, é muito correta a sua posição de defender algo que está permitindo passar o Brasil a limpo. Não fossem essas delações, o Brasil não estava hoje sabendo de coisas que nós estamos sabendo. Quanto aos projetos que chegaram aqui com 2 milhões de assinaturas, eu acho correta a proposta do senador Regufe que o senhor traz para nós tirarmos das gavetas, mas seria bom que cada um da gente pegasse alguns desses projetos e apresentasse pessoalmente. Eu apresentei 2 deles, que me tocavam mais. Seria bom que cada um da gente pegasse, ou até mesmo em bloco, pegássemos os projetos que a população apresentou e que está demorando, essas propostas estão demorando, vamos apresentar nós próprios, obviamente, na justificativa, agradecendo ao esforço dos procuradores e a essa manifestação da população. Eu creio que assim talvez consigamos apressar. Perfeito, concordo inteiramente e concordo que devamos dar completa prioridade a esses projetos que querem moralizar o país, querem restabelecer a ordem que não acontecia há muito tempo. Senhor presidente, obrigado pela tolerância. Obrigado pela oportunidade.